Paz seja contigo, Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Seja bem-vindo à nossa live de hoje e eu quero que você continue comigo até o final. Vamos falar sobre as sepulturas invisíveis, nas quais os homens passam e não sabem. Existem as sepulturas invisíveis? Sim, existem e eu vou provar isso para você biblicamente. Então fique comigo até o final dessa live e vamos falar sobre esse assunto muito importante, porque tem muitas pessoas que acham que estão vivas espiritualmente e, na verdade, elas estão dentro de sepulturas invisíveis e elas mesmas não sabem disso. Então vamos falar desse assunto importante, mas antes eu quero que você, por gentileza, compartilhe essa live. Compartilhe agora, me ajude. Agora você pode compartilhar aí no seu WhatsApp, compartilhar aí no seu Facebook, né? Convide as pessoas para participarem conosco aí desse momento tão especial que é o ensino da palavra de Deus, e vamos falar de coisas espirituais, tá? Coisas espirituais que eu conheço na prática, tá? Eu tenho evidências espirituais sobre esses assuntos, porque eu creio no evangelho de palavra, mas no evangelho de poder também. Então eu vou falar de coisas que eu pratico, de que eu vivo, tá ok? De que realmente eu tenho certeza de que acontecem no mundo espiritual. Vamos falar disso? Então compartilhe agora. Se você é novo no canal, não se inscreveu no canal, por gentileza se inscreva, clica no sininho e deixa também o seu joia, porque isso é muito importante aí para nós, para crescimento do canal, tá ok? Então vamos falar hoje sobre sepulturas invisíveis. Lucas capítulo 11, versículo 44. Lucas capítulo 11, versículo 44. Se você quiser, abra a sua Bíblia aí, se você pode fazer isso, abra a sua Bíblia para você me acompanhar. Lucas capítulo 11, versículo 44. Olha o que o Senhor Jesus diz aqui, né? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que sois como as sepulturas invisíveis que os homens passam sem saber. Que os homens passam por elas sem saber. Eu vou ler outra tradução aqui agora. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que sois como as sepulturas que não aparecem, e os homens que sobre elas andam não o sabem. Jesus está falando de um mistério aqui espiritual que talvez você nunca ouviu falar. Nunca ouviu falar. Sepulturas invisíveis. Vamos lembrar quando, certa vez, chegou um dos discípulos de Jesus e disse: Mestre, eu vou seguir o Senhor, mas permita primeiro que eu vá e sepulte o meu pai. Jesus disse para ele: deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Jesus estava falando de pessoas vivas na carne, vivas no corpo, mas que por dentro estavam mortas, e Jesus disse: deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Ou seja, deixe que aquelas pessoas que aparentemente estão vivas só no mundo dos homens, mas no mundo espiritual estão mortas, deixe que elas sepulte o morto físico. Então ali Jesus já deu a entender que existem pessoas, certo, que estão mortas espiritualmente, apesar de fisicamente estarem vivas. Você compreende isso? O fato de você estar vivo aqui na terra, dos viventes, de você, né, estar vivo aqui, não significa que você não esteja morto espiritualmente. A palavra morte significa separação. Né? Separação de quê? Quando você morre fisicamente, você é separado das pessoas que você ama. Mas quando você está morto espiritualmente, você está separado de Deus. E essa morte espiritual, ela tem consequência eterna. Isto mesmo, ela não acontece somente nesta vida aqui, certo? Insignificante, essa vida limitada nossa de 70, 80 anos, 90 anos. Não. Ela tem consequência por toda a eternidade. É a segunda morte. Por isso que lá em Apocalipse está escrito: bem-aventurados são aqueles que não fazem parte da segunda morte. O que é a segunda morte? É a morte espiritual, é a ausência de Deus, é você estar separado
totalmente de Deus. E Jesus vem agora com essa revelação fortíssima de Lucas 11:44, aonde ele diz para os fariseus, certo? Para os mestres da lei, inclusive até mesmo para os intérpretes da lei, porque eles se sentiram ofendidos. Jesus estava falando ali com os intérpretes da lei, com os fariseus, que eles, certo? Eles praticavam o dízimo da hortelã, do cominho, de todas as hortaliças, mas eles não praticavam a justiça. Eles não amavam o próximo. E Jesus disse, vós sois como as sepulturas invisíveis. Ou seja, vocês estão mortos espiritualmente. Jesus estava falando de pessoas, certo? Que conheciam a palavra de Deus, mas mesmo assim, mesmo conhecendo a palavra de Deus, eles estavam mortos. Eles estavam dentro de sepulturas invisíveis, a quais os homens passam sem saber. Ou seja, estão nelas, mas não sabem. E Jesus fala isso para quem? Para os fariseus. E aí os intérpretes da lei, eles dizem para o Senhor Jesus, mestre, falando assim, o Senhor também nos ofende. E Jesus fala para eles, está aqui em Lucas 11:44, vamos ler aqui, ó. Lucas 11:45, e respondendo um dos doutores da lei, disse, mestre, quando dizes isso, também nos afronta a nós. E ele lhes disse, ai de vós também, doutores da lei, que carregais os homens com cargas difíceis de transportar, e vós mesmos nem ainda com um dos vossos dedos tocais essas cargas. Algumas outras traduções diz, vós intérpretes da lei, vocês fazem os homens carregarem fardos pesados e vocês não movem um dedo, certo? Para carregar esse fardo que vocês jogam sobre os homens. O que Jesus estava falando? Estava falando de pessoas que conhecem a palavra, que se dizem mestre da palavra, que ficam interpretando a Bíblia e ao invés de jogar um fardo leve sobre você, essa pessoa joga um fardo pesado que nem mesmo ela carrega. Vou dar um exemplo. Ele fala que você não deve adulterar, mas ele adultera. Ele fala que você não deve mentir, mas ele mente. Ele fala que você não deve roubar, mas ele rouba. Ele fala que ele não deve ser avarento, mas ele é avarento. É enganador e mentiroso. Ou seja, mesmo sendo um intérprete da lei, conhecendo a lei, ele pratica o que é mal. E Jesus disse, vocês também estão dentro de sepulturas invisíveis. Quando eu vou ministrar em uma igreja, algumas vezes o Espírito Santo me move e eu já orei para Deus fazer manifestar aquelas pessoas que estavam dentro de sepulturas invisíveis. Porque quando a pessoa está morta espiritualmente, quando ela está dentro de uma sepultura invisível, quem mantém essa pessoa ali, dentro daquela sepultura invisível, são os demônios, é Satanás, que mata essa pessoa espiritualmente. Ele mata essa pessoa espiritualmente. A pessoa está morta por causa do pecado, por causa do mundo, né, das concupiscências da carne, e o diabo vem e aprisiona essa pessoa dentro de uma sepultura invisível. Por isso que lá em Salmo 91 disse, eu te livrarei do laço do passarinheiro. Uma das armadilhas do diabo é prender a pessoa dentro de uma sepultura invisível. E quando eu vou orar, nos lugares que eu vou ministrar, eu digo, Espírito Santo, em nome de Jesus, toca nessa pessoa que está dentro de uma sepultura invisível agora. E o Espírito Santo toca e os demônios começam a manifestar. Então é algo que eu estou ensinando para você aqui, que é algo real. Existe, né, a evidência histórica da palavra, que é essa que eu estou lendo aqui para você agora. É evidência histórica, conta a história de Jesus, conta o que Jesus falou, mas existe a evidência espiritual, que é aquela que é a manifestação do poder de Deus. E eu já orei várias vezes, não foi uma, nem duas, nem três, orando para que o poder de Deus se manifestasse, para revelar aquelas pessoas que estão dentro de sepulturas invisíveis, e as pessoas começam a cair endemoniadas, manifestando ali todo tipo de mal, porque elas estão dentro de sepulturas invisíveis e não sabem. Talvez você não é feliz sentimentalmente, sabe por quê? Porque a sua área sentimental, ela está enterrada numa sepultura invisível. Talvez você não é feliz, não consegue viver uma vida espiritual com Deus, porque a sua vida espiritual com Deus está dentro de uma sepultura invisível. Talvez você é aquela pessoa que vive doente, enferma, você não tem saúde,
porque a sua saúde está aprisionada dentro de uma sepultura invisível. Eu estou falando de coisas espirituais e só pode me entender quem é espiritual. Mas Deus, escuta isso, não manda você entender tudo, Ele manda você crer e obedecer. Se você continuar vivendo uma vida de questionamentos, será que isso é verdade? É verdade, está na palavra. E quando eu ministrei, aconteceu realmente. Eu vi acontecendo, as pessoas que conhecem o ministério aí, se tem alguma aí que já viu isso, eu ministrando, certo? Pode escrever aí, eu já vi o pastor Ronaldo ministrando e aconteceu realmente, certo? Então eu estou falando de coisas que acontecem no mundo espiritual, sepulturas invisíveis que as pessoas passam e não sabem. Para você entender isso melhor, vamos lá em Gênesis. O que Deus disse para Adão? Adão, se você comer desse fruto, olha, você pode comer de todos os frutos que estão no jardim, exceto da árvore que está no meio do jardim. Desta você não comerás. Porque se você comer desse fruto, dessa árvore, do conhecimento do bem e do mal, certamente você morrerá. Certamente você morrerá. O que acontece? Satanás sabe que as coisas acontecem primeiro no mundo espiritual, depois no material. Satanás vai lá e engana quem? Eva. Enquanto Adão estava trabalhando, né, dando nome para os animais, cuidando dos animais, cuidando do jardim, Eva estava de bate-papo com o diabo. Inclusive, cuidado, né? Com quem sua esposa, seus filhos estão batendo papo. Às vezes, quando você está trabalhando, estão lá conversando com o diabo. E aí, Eva, o que ela fez? Ela caiu na lábia do diabo. O diabo disse, olha, Deus disse que você morrerá, mas não é isso que vai acontecer. O que Deus não quer é que você seja igual a Ele, que vocês sejam igual a Ele, conhecedores do bem e do mal. E aí a Bíblia diz que a serpente deu Eva para comer do fruto e ela comeu, mas ela não morreu, certo? Fisicamente. Não morreu fisicamente, mas naquele momento, com certeza, espiritualmente, ela já estava morta. E aí a Bíblia diz que ela vai e entrega para Adão o fruto. Ou seja, imagina Eva indo para Adão ali, cheia de pombagira, né? Porque ela estava desobedecendo a Deus e ela sendo usada pelo diabo. E ela vai e entrega o fruto para Adão comer. E Adão diz, olha, não é para nós comermos disso, Deus falou que não é. E ela diz, eu comi e nenhum mal me aconteceu, pode comer. Talvez foi isso que aconteceu. Pode comer, olha, eu não morri, eu estou viva aqui, eu estou viva aqui agora. E aí naquele momento, Adão come do fruto, mas ele não morre fisicamente. Imagina só, ele não morre fisicamente, mas ele sente medo. Ele começa a sentir medo e eles têm a sensação de nudez. E aí a Bíblia diz que ele faz folhas de figueira, ele viu que ele estava nu, olha só para você ver. Antes ele tinha a inocência, agora ele enxergou que ele estava nu. E ele esconde atrás de uma árvore, Deus pergunta, e Deus vai no jardim visitar o homem na viração do dia. Deus sabia de tudo, mas Deus queria ouvir, certo, a sinceridade do homem. Né? A sinceridade de Adão. Deus sabia que ele tinha comido o fruto? Sabia. Mas Deus perguntou, Adão, por que você está aí? Ele diz, porque estou nu e porque estou com medo. Aí Deus falou, quem te fez saber que você está nu? Deus sabia, mas Deus queria ouvir a sinceridade dele. Ele disse, a mulher na qual tu me destes me fez comer do fruto. Aí vem a primeira acusação, ele acusa a mulher. Mas o que eu quero que você entenda aí, certo, é que Adão, certo, ele comeu do fruto, ele morreu espiritualmente imediatamente. Isso fez ele enxergar a nudez física dele. Tá ok? Mas ele estava vivo. Ele morreu espiritualmente, mas ele estava vivo fisicamente. E ele ainda viveu 900 e poucos anos. Eu não tenho a idade correta aqui agora, mas depois você pode ler na Bíblia, tá? Adão viveu 900 e poucos anos aí, correto? E essa morte física dele, né, essa morte espiritual, ela manifestou no corpo físico dele depois de 900 anos. Mas quantos anos Adão havia vivido, certo, antes dele comer do fruto? Porque Deus não criou o homem para morrer, Deus criou o homem para viver eternamente. Você compreendeu? Inclusive por isso que Caim, né, quando ele peca, ele vai, foge para terras distantes e casa com uma das irmãs dele. Porque Adão não teve só Caim
e Abel como filhos. Tem esse exemplo para nós na Bíblia. Tá? Mas imagina Eva, sem ser doente, dando à luz a filhos durante vários anos. Nasceu muita gente, descendente ali deles, diretamente deles. Correto? Todos somos descendentes de Adão, mas eu estou falando diretamente, né? Os primeiros descendentes ali, filhos, primogênitos ali de Adão. A gente sabe que o primogênito é o primeiro, né? Mas eu estou falando assim para você entender, correto? Mas o que você tem que compreender? Que a morte, a pessoa pode estar viva fisicamente, mas espiritualmente ela está morta. Mesmo que ela esteja, às vezes, falando com Deus. Né? Adão estava falando com Deus ali naquele momento, mas ele já estava morto espiritualmente, porque ele desobedeceu a palavra de Deus. Então a desobediência, ela gera a morte espiritual. A desobediência para quem? A desobediência para Deus. A desobediência para Deus. Certo? Se algum pastor, se algum homem, algum religioso, ou alguma pessoa espiritual, algum irmão ou irmã, algum ímpio, virar para você e falar assim, olha, você tem que desobedecer a palavra de Deus, você tem que desobedecer essa pessoa e obedecer a Deus. Obedecer a palavra de Deus. Deus vai te abençoar por isso. Você compreendeu? Porque Deus está acima de todas as coisas. O que Adão tinha que ter feito? Ele tinha que ter desobedecido Eva. Não, eu não vou comer do fruto. Deus falou para não comer, Eva. E eu não vou comer. Correto? Mas ele foi lá e comeu. E por quê? Porque ele viu que ela não morreu. E aí entrou o engano, entrou o ledo, né? Ó, ela não morreu fisicamente. Realmente, então, Deus está mentindo. Mas o que ele não sabia é que espiritualmente ela já estava morta. Ela já estava morta e sendo instrumento de Satanás. Instrumento do diabo. Você compreendeu? A Bíblia diz que Sansão, certo? Quando ele desobedece a Deus e conta o segredo dele para Dalila, a Bíblia diz assim, e sem saber que o Espírito Santo já havia se retirado dele, ele se levantou contra os filisteus, que o amarraram e cegaram ele, levaram ele como escravo. Ou seja, ele não sabia que o Espírito Santo já tinha se retirado dele. Ele não sabia que ele já estava morto espiritualmente. Você compreendeu, querido? Por isso que você tem que tomar cuidado. Não apagueis as chamas do Espírito que habita em vós. Não morra espiritualmente. Quando você aceitou a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, quando você batizou nas águas, quando você recebeu o Espírito Santo, você nasceu de novo e você se tornou vivo espiritualmente. Ou seja, o seu corpo ainda está no pecado, mas o seu interior está vivo, está vivificado por Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque você nasceu de novo em Cristo Jesus. Mas aí a pessoa vai e começa a viver uma vida de prática no pecado, e ela vai lá e apaga a chama do Espírito. Ela faz como Sansão. Quando ela menos percebe, o Espírito Santo já se retirou dela e aí Satanás vem e a derrota. Você compreendeu? Eu pergunto, será que você está numa sepultura invisível? Eu espero que não, querido. Mas se você está, Jesus Cristo pode tirar você dessa sepultura invisível. Basta você clamar a Ele agora e dizer, Senhor, eu pequei. Eu perverti o caminho, Senhor. Eu estou andando longe da Tua presença. Mas eu te peço que o sangue de Jesus me purifique de todos os meus pecados, Senhor. Meus pecados de pensamentos, de palavras e de obras. Em nome do Senhor Jesus. E me tira agora, Senhor, dessa sepultura invisível que eu estou nela. Em nome do Senhor Jesus. E Deus vai te tirar, querido. Tem pessoas que estão dentro de uma sepultura invisível financeira. O diabo plantou, ele matou essa pessoa financeiramente. Ela não consegue mais prosperar. Ela não consegue mais vencer. Ela não consegue mais fazer negócios que dão certo. Porque ela está morta espiritualmente na área financeira dela. Mas você pode clamar a Cristo agora. E Cristo vai tirar você desta sepultura invisível. Cristo podia tirar os fariseus da sepultura invisível se eles reconhecessem que eles estavam em pecado e se arrependessem. E recebessem a Cristo como o Senhor e Salvador da vida deles. Mas eles não fizeram isso porque eles eram soberbos. Eles achavam que eles eram melhor do que Cristo. Que eles eram melhor do que todo mundo. Que eles estavam acima até mesmo da própria lei. E por isso morreram nos seus pecados,
nas suas condenações estão hoje queimando no inferno. Mas se você fizer diferente dos fariseus, certo? Você se arrepender, você confessar os seus pecados ao Senhor Jesus, Ele te livrará da sepultura invisível. Ele vai te livrar da sepultura invisível. Em nome de Jesus. Ele vai tirar a sua vida financeira da sepultura invisível, a sua vida sentimental, o seu casamento, a sua saúde. Amém? E se tem alguma outra área aí que eu não citei aqui, Deus vai tirar. Ele tem o poder de fazer isto. Basta você confessar os seus pecados ao Senhor, se arrepender e se voltar para Cristo. E aí Ele, Jesus, Ele que é a ressurreição e a vida, Ele é, certo, a própria vida, Ele vai te ressuscitar espiritualmente, vai te levantar, vai te arrancar dessa prisão espiritual que é a sepultura invisível e você vai vencer. Escuta isso que eu estou te dizendo. Você vai vencer. Amém? Em nome do Senhor Jesus. O pai virou para Jesus e falou, Senhor, se tu podes, liberta o meu filho. Jesus disse, se posso. Jesus ironizou com ele, se posso. Ou seja, claro que eu posso, mas tudo é possível ao que crê. Você crê que eu posso? Ele disse, eu creio, Senhor. E Jesus foi lá e expulsou o demônio daquele jovem que o jogava na água e no fogo. E aquele jovem que estava dentro de uma sepultura invisível, a sua vida estava destruída, ele é liberto ali. E ele passa a ter vida. E ele passa a ter vida. Jesus disse para a irmã de Lázaro, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. E quem crê em mim não morrerá para sempre. Jesus fala de duas mortes aí. A morte física, a primeira morte espiritual. Quem crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. Ou seja, vai ressuscitar, vai sair da sepultura invisível. E quem crê em mim não morrerá para sempre. Ele está falando do corpo físico. O seu corpo físico vai morrer, mas ele vai te ressuscitar. Amém? Que Deus abençoe você. Que Deus tire você da sepultura invisível em nome do Senhor Jesus. Eu fico por aqui nessa palavra. Se você quer me ajudar, está gostando do canal, faça a sua oferta, querido. Faça a sua doação. Assim você vai me ajudar a manter a minha família em nome do Senhor Jesus. Eu vivo da obra de Deus há 20 anos. E graças a Deus, e quero continuar vivendo só da fé e só da obra. Amém? E eu conto com a sua ajuda. Você acredita no meu ministério, você quer fazer parte dele. Amém? Você quer me manter para que eu possa manter o alimento da minha família. Então você me ajuda, faça a doação nessa conta aqui, tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E até a próxima live. Espero que essa palavra tenha te dado um grande entendimento aí do mundo espiritual. Em nome de Jesus. Entra no teu quarto agora, fale com Deus para te tirar de todas as sepulturas invisíveis que você, porventura, esteja nelas. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Shalom Lahem. Paz e prosperidade. Em nome do Senhor Jesus.